Bom, vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedir a espiritualidade que nos envolva nesse momento, trazendo paz, confortando nossos corações, envolvendo cada um de nós que está nos nossos lares, que busca o conforto na compreensão do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos. Que o Mestre Jesus, através da espiritualidade, possa, nesse momento, envolver a todos nós, intuir bons pensamentos, para que possamos, através das leituras de hoje, entender as verdades dessa doutrina de luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós estamos no Evangelho de hoje. Haverá falsos cristos e falsos profetas, que é no capítulo 21. E hoje nós vamos estudar Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões dos seus corações e o que aprenderam, e não ao que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, tereis paz, e a todos os que andam na corrupção dos seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas, que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 26, versículo do 16 até o 33. Então, é dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela boca, diz Deus. É a visão do coração deles que os faz falar. Essa palavra claramente indicam que já naquela época os charlatões e os exaltados abusavam do dom da profecia que exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia, e fácil é de compreender-lhes que o pobre povo, em suas ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudos profetas,
que não passavam de impostores ou fanáticos. Nada há de mais significativo do que essas palavras. Eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Não lhes falei, e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava, assim, um dos meios que ele empregava para explorar a confiança do que era o objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhe contestar a veracidade do sonho ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente o convidava a falar. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não acrediteis em todo o espírito, experimentai se esses espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, e se lhes depara ocasião. Os iludidos são estas a ver os médios que se não precatam bastante. Aí se encontra, fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos e que muitos funestamente esbarram, mormente se são novatos no espiritismo. É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência pode triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para por vós, vez, não vos tornardes falsos profetas. Luos, Espírito Protetor, Charrus, 1861. Para nós entendermos isso, porque toda esse capítulo, se nós lermos ele, estudarmos ele, né, do capítulo tal, nós vamos tirar dali uma conclusão, né, e logicamente vamos falar sobre ela. Mas só que, quando eu leio cada item, ele me traz muita reflexão em cima das questões, tá? Por quê? Olha o título: haverá falsos cristos e falsos profetas? Então, nesse item, eu não sei se vocês perceberam, ele está falando da onde? Dos sonhos, das visões. E fala do coração, né? Por quê? Naquela situação, quando o sonho vem, unido com o pensamento do médium, ele faz interpretações, e essas interpretações estão ligadas à condição de entendimento do médium, e ele se torna, né, logicamente, aí um falso profeta, tá? Como nos diz aqui. A colocação que ele está trazendo para nós, a explicação que os espíritos estão falando, que naquela época já havia o charlatanismo, mas também havia as pessoas que eram enganadas, né? Ficavam muitas vezes subordinadas, não faziam análise e se entregava. Aí a gente pensa, mas hoje é diferente? Não. Mas dentro dessa condição, ele volta nesse capítulo constantemente na questão para que o espírita, conhecedor das bases kardecianas, das instruções emanadas do alto, para que nós fizéssemos análise de nós mesmos, do nosso comportamento, para verificar e tirar conclusões racionais acerca daquilo que nós estamos vendo. Então, quando ele leva essa questão aí, ele traz o entendimento, ele novamente ele fala dos falsos profetas da erraticidade. E quando se fala do coração, aquilo que traz para nós
um sentimento de amor. Na verdade, pode trazer também uma armadilha quando nós não ligamos à racionalidade. Então, é preciso que nós tenhamos consciência dos mecanismos de funcionabilidade de como que é o plano espiritual e o plano material. Tá? E aí nós poderemos tirar as conclusões acerca da realidade que estamos inseridos. Então, é nessas questões que Kardec trabalha no Livro dos Médiuns, que nós já passamos esse estudo, sobre os métodos e o sistema. Eu preciso entender como que é esse sistema. E o médium precisa compreender, tá? Aonde tem que sim estar ligado o coração, tá? E o pensamento. São duas molas propulsoras que faz com que o indivíduo evolua nesse planeta. A partir da compreensão, usando a fé raciocinada, o que é certo, o que é errado. E o povo, naquela época, eles conseguiam fazer isso? Não, gente. Eles não tinham uma condição, não sabiam ler nem escrever. E se a gente for estudando desde o Velho Testamento e o Novo Testamento, nós já vamos entender as profecias, né? O que era um profeta, o que era os enviados que eles estão colocando e faziam leituras equivocadas acerca dos ensinamentos do mestre. Mas como que eu vou entender isso? É algo fácil? E se nós hoje no Espiritismo, como fazemos essa leitura, nós precisamos ter clareza daquilo que está sendo trazido para nós acerca dessa doutrina de luz. Ela pode ser luz, mas ela também pode ser treva. Dentro da compreensão. Então, dentro dessa questão, volta o que o Cristo fala numa das partes do Evangelho, eu nunca lembro o capítulo, mas eu falo, né? Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. É outra situação que nos leva a pensar, mas o que o Cristo está falando? E depois ele fala, muitos virão em meu nome. Farão muitas coisas. E eu sei que nós sabemos que quando aprofundamos dentro do conhecimento espírita, se eu exercitar a mediunidade, e essa mediunidade, se ela estiver sendo exercitada de uma forma equivocada, dando vazão, tá? A condições aonde o espírito que está lá do outro lado e o médium desse lado, ele acaba sendo subjugado, ou muitas vezes entra em estado de fascinação e aí vai. Tá? E aí eu falei, mas isso que eu estou falando, o que o Dalmo está falando, eu vou precisar voltar lá e estudar. Eu preciso entender aquilo. É nessa questão que, se eu entendo o sistema, eu vou saber que se aquele método, se há equívocos com relação àquele que se diz um profeta, ou que se está trazendo o relato de comunicações, e, logicamente, principalmente, quando ele usa nomes que foram nome de espíritos encarnados, que dentro da sua postura angariou posições que tinha uma visão
para aqueles que compreendiam e, logicamente, seguiam os seus ensinamentos. Mas aonde está esse povo? Está no plano espiritual. Está no plano espiritual. É nessa condição que advém desses espíritos que são acompanhados pela espiritualidade e vê que quando ele pula para o outro lado, ele retorna para o plano espiritual, ele também encontram mentes que assimilam o seu pensamento, sua forma de pensar. E aí eu preciso agora compreender qual que é a relação, tá? É essa relação que ele está falando aqui, né? Não acrediteis em todos os espíritos. Porque lá na relação, quando nós vamos trazendo, ele fala das questões dos sonhos, né? Das interpretações equivocadas, sempre trazendo com a finalidade de trazer a paz, mas, logicamente, a paz com o conforto às condições materiais. Não a questão do entendimento acerca da realidade que estamos inseridos. Então, o Espiritismo veio agora e trouxe todas as informações necessárias com relação aos mecanismos de funcionamento disso. O povo não tinha condição. Mas, na verdade, quando nós lemos, e hoje eu falo, mas o que nós vamos falar das grandes massas que são manipuladas por falsos profetas enviados de Deus? Essas conclusões a gente acaba fazendo análise, mas nunca contrapondo, né? Colocando uma condição para não entrarmos em conflitos e, logicamente, exercer uma ação negativa com relação a esses irmãos que continuam e que, se nós sabemos das reencarnações e que todo efeito há uma causa, né? E que há lei de ação e reação, a cada um segundo as suas obras. É nesse sentido que nós estamos numa grande peneira, tá? E o Cristo relata também, dentro dos evangelhos, com relação à postura de cada um de nós frente aos ensinamentos. Haverá prantos e ranger de dentes. É nesse intuito que o Cristo está trabalhando, não é há 2000 anos, não é há 3, desde quando há o processo de desenvolvimento das inteligências humanas, o Cristo opera nas consciências para que tenham entendimento através de vivências de reencarnações sucessivas para compreenderem a realidade que estamos inseridos. Se hoje eu tenho entendimento, outrora em outra encarnação era o contrário. Então aí a justiça das aflições, os infortúnios ocultos, as vicissitudes da vida vêm de encontro a um processo evolutivo, pedagógico, que estamos inseridos e aonde a vivência do espírito, novas oportunidades estarão sendo dadas para que ele confronte as ideias trazidas por ele mesmo na realidade que ele foi inserido na encarnação. Tudo é aproveitado. Tudo é aproveitado nessa terra. O único meio para que abale os alicerces aqui na terra de religiões, de sistemas políticos, de sistemas relacionados a funcionamentos da economia,
dentro de condições que o espírito está sendo inserido, e mesmo que manipule as massas, terão significado no processo de evolução de cada um de nós. É preciso que cada um de nós compreendamos essa lição e, logicamente, traga uma análise detalhada para que, do mesmo jeito que nós façamos a leitura do Evangelho e, logicamente, compreendemos, nós precisamos também aprender, que é isso que Jesus quer. Que eu tire aquilo que é bom, aquilo que é ruim, que eu faço análise, né, que tragam paz ao meu espírito, não se chocando com as ideias. É preciso que nós entendamos a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Não há um efeito sem uma causa. E Jesus está trabalhando a causa das mazelas humanas há séculos, através de um processo que nós sabemos que tem, que é a reencarnação. Então, todos nós temos aquilo que nós merecemos. Mas é preciso, tá, que nós possamos tirar daquela situação o aprendizado. Conforme eu fui estudando essas partes, algumas coisas interessantes, logicamente, até ouvindo outros colegas que também estudavam, que quando nós retornamos para o plano espiritual, eu nunca entendi aquela parte. Deus não dá fardos pesados a ombros fracos. Se dá é porque pode carregar, é um jargão. E, na verdade, dentro da doutrina espírita, o mais interessante é que Deus sabe das minhas fraquezas, como também os espíritos também sabem das minhas fraquezas. Ele nos olha e nós viemos na existência, retornamos para o plano espiritual, quando o espírito toma consciência da realidade que ele foi inserido na encarnação, falou, não acredito que eu fui lá só para resolver aquilo. Sim. Eu tenho mais? Tenho. Preciso de mais 1000 encarnações. Mas por que não foi? Porque você não tinha condição. Aí nós vamos entender, voltando aos grandes missionários que foram inseridos no planeta, com missões, né, logicamente, para impulsionar a evolução. Eu só estou comentando isso, que não seria só os missionários, mas aqueles também que foram alvo, trazendo metodologias, sistemas materialistas que trouxeram e levaram a grande massa e se tornaram também profetas. É nessa condição que, se eu olhar todo o sistema que nós estamos inseridos, o espírita tem a condição muito maior de analisar e trazer reflexões acerca da sua encarnação e do processo que todos nós estamos inseridos. Todos nós. E aí, outro jargão. Quem planta vento, colhe tempestade. Haverá prantos e ranger de dentes? Sim, foi avisado, principalmente para nós espíritas. Nossa, então, você falava bonito, explicava direitinho o que estava lendo lá, mas não praticava. Retornamos para o plano espiritual. Quem é que mais sofre?
aquele que sabia, que tinha consciência. Porque aquele que não tinha consciência, ele sofreria muito menos, porque Jesus envolve a todos nós, mas dá a luz da consciência para que cada um de nós reflita na prática daquilo que fala. E os profetas falavam dos sonhos, falavam de amor, falavam de caridade, mas ludibriava todos aqueles que o seguiam. E tinham palavras que levavam grandes massas, mas seguirem a conquista das coisas materiais. E, na verdade, o Cristo trazia para nós formas, elementos, que traria o conforto do espírito, o entendimento. E ele falava assim: a minha paz eu vos dou, que era a compreensão acerca da realidade que estamos inseridos. Qual foi a lição que nós vimos ontem no estudo? A paciência. Então, quando nós sentimos dor, olha como Deus é bom. Olha como Jesus é bom. Enviou a medicina e criou mecanismos que, através de medicamentos, funcionam como uma bomba, trazendo conforto e tirando a dor. Mas o Cristo é o médico das almas, trazendo luz às realidades que estamos inseridos e da onde que vem tanta dor. E muitos dos espíritos que estão do outro lado, quando se aproximam, as dores deles se tornam físicas, ele divide com o encarnado, mas também não compreende. Só vamos compreender quando aprofunda no conhecimento da relação do mundo espiritual com o mundo material. Tudo está ligado. Nós vamos compreender também que aqueles a quem indignamos aí os falsos profetas estão ligados também a mentes da mesmo processo e subjugam os encarnados. E isso hoje está disseminado muito mais. Os falsos profetas não estão só ligados às coisas espirituais, mas também estão ligados às condições de entendimento, a falas que nos levam também a seguir, vamos dizer assim, mentiras, né? Hoje nós trabalhamos isso, o que é fato e o que é um fake. É nessa condição que muitos, até que se diz, utilizam de interpretações equivocadas e trazem informações erradas para aqueles que estão do outro lado. E hoje está acontecendo com muito mais intensidade, usando as mídias sociais. Aí eu pergunto, 2000 anos, Kardec, nessa doutrina, 200 e poucos anos de codificada, Jesus sabia disso, do que iria acontecer hoje. Não era só naquele século. E Kardec também, quando traz as realidades, quando eu estudo o Pentateuco, nós vamos prestar bem atenção, e parece que Kardec, há 200 e poucos anos, estava relatando o que está acontecendo hoje.
mas trazendo, elucidando as consciências humanas acerca da situação que estamos inseridos e aonde nós teríamos que desenvolver a análise de forma racional, separando o joio do trigo, buscando as coisas boas, deletando as coisas ruins, tendo paciência com a realidade a qual estamos inseridos e pedindo a Deus que ampare aquele que traz as inverdades para as consciências humanas. Tá? É muito interessante cada item desse, tá? Bom, agora vamos lá. Hoje vai dar para mim fazer o Livro dos Espíritos, que foi aquela questão 175. E lá a gente está falando das encarnações nos diferentes mundos. E a questão 175, ela fala assim, ó, haverá alguma vantagem a voltar-se a habitar a Terra? Aí os espíritos respondem, nenhuma vantagem particular, a menos que seja uma missão, caso em que se progride aí como em qualquer planeta. Tá? Aí a 175A, não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Não. Não. Estar-se-ia e o que se quer é caminhar para Deus. Então, gente, o espírito, ele nunca regride, ele pode estacionar, tá? E essa questão, quando Kardec faz essa pergunta, ele sabia da progressão dos mundos, ele sabia da progressão do espírito, e aí nós vamos compreender que muitos espíritos, todos os dias, todos os anos, estão reencarnando na Terra, espíritos que vêm, tá? Que têm uma certa evolução, que têm uma missão a trabalhar, que é progredir a humanidade. É nessa condição que a gente vem falar muito do amor. Mas nós estamos distantes do amor, tá? O amor hoje não é esse amor que está falando, que nós entendemos que é o amor do pai com o filho, da mãe e vice-versa, da família. Mas é o amor incondicional, tá? Jesus falava sobre isso. Quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, Jesus começa a mostrar isso para nós. Então, esses irmãos que vêm em missão, e nós tivemos muitos, não foram poucos, vieram com a função de progressão. E aí Kardec pergunta, mas não seria mais feliz permanecer o espírito na condição de espírito? Aí ele responde que não, aí ele ia estacionar. Então, aquela pergunta, né? Tem uma outra pergunta que fala de como funciona, né, as encarnações. Aí nós sabemos que o espírito nunca regride, ele estaciona, tá? Ele tem o livre-arbítrio. E é por isso que veio a doutrina espírita codificada para que trouxesse luz aos encarnados e também ao desencarnado, porque eles querem entender isso aí. Tá? Que nem nós agora tem um monte de irmãos nos nossos lares querendo entender isso daí. Eles querem entender. E eles sabem dessa parte, tá? O Livro dos Espíritos, eles vêm trazendo as informações, porque muitos espíritos, quando eles retornam para o plano espiritual, foi naquela parte que está no Evangelho, entre o pobre e o rico, que ele manda, avisem-os da terra de como que é a situação. Então, Cristo veio, e Kardec veio e codificou toda a doutrina, explicando o que o Cristo fala. Hoje eu preciso estudar Kardec. Não tem outro caminho, gente, para compreender Jesus. Tá? Para compreender Jesus.
É o único caminho. Eu tenho que estudar Kardec. E o mecanismo que se fala para estudar, eu não consigo, qualquer um de nós. Eu preciso estar em contato constantemente com essas obras para exercitar depois na prática, que seja de um trabalho dentro de uma casa espírita, que seja atendimento fraterno, que seja a cesta básica, que seja um trabalho mediúnico para levar essa luz às consciências humanas. Então, o que é o centro espírita? Uma escola. O que Kardec está trazendo no Pentateuco? A instrução acerca da realidade que estamos inseridos. Eu posso fugir disso? Não. Não posso. Tá? Eu tenho que estudar e analisar. A mesma coisa. O médium tem mediunidade. Ele faz o estudo, mas nunca ele analisa ele mesmo. Porque o que se espera? Que o médium, através do estudo, ele faz essa ponte com o plano espiritual. E filtra o máximo para trazer o seu entendimento se unindo a pensamentos do outro plano. Então, dentro dessa condição, se eu parar, eu estaciono. E aí eu abro portas para lidar com o plano espiritual inferior. Aí eles vêm. Tá? É nessa condição que Kardec vem alertar sobre isso. E outra, a população espiritual do outro lado, gente, nós temos aqui chegando a quase 9 bilhões, nós temos do outro lado 27 bilhões. É um formigueiro, é um vespeiro. E aí eu tenho que buscar Jesus e Kardec, estudar isso daí para conseguir filtrar. Mas vamos lá ver agora, porque Miramês, ele vai estar explicando essas vantagens, tá? Não há vantagens para o espírito em permanecer na Terra se ela não oferecer meios compatíveis com a sua evolução espiritual. Então, gente, se nós estudamos a Gênese, todas essas estruturas, tá? De como funciona tudo ali naquela parte científica, e aí vocês vão ver que a organização vai além. Nós somos, gente, você pega o grãozinho da terra ali, que você pegar ali, que muitas vezes você pegar, você não vai ver. Nós somos poeira. Tá? Somos poeira. Frente a essa condição. Então, às vezes, o interesse da alma em ficar vivendo na Terra está sob inspiração de sentimentos inferiores. São espíritos ligados à matéria do mesmo jeito que nós. Nós, como está aqui, a gente não quer riqueza, nós não queremos isso, aquilo, nós não queremos galgar espaço. Então, o espírito, do mesmo jeito que está do outro lado, ele me intui, ele me traz também esse sentimento de inferioridade. Por quê? Aonde nós estamos? Num planeta de provas e expiação. Tá? Aí eu tenho que entender todo esse sistema. Está lá no livro dos médiuns, de como funciona. E aí eu tenho que estudar. Tá? Temos lá o que é Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno. E aí vamos indo. A Gênese, para a gente fazer esse compilado aí, para a gente entender isso daí. Então, qual que é o objetivo nosso? E qual que é a nossa dificuldade? Nos ligarmos aos espíritos que estão mais avançados no plano superior. E a nossa dificuldade ainda é de estarmos ligados à matéria que dificulta, é lá que está a coisa, tá? Nós vamos entrar muitas vezes em contato com espíritos da mesma sintonia, tá? Com sentimentos inferiores que eu tenho, que nós temos. Então, aí ele fala, mantendo o amor próprio. O egoísmo e a vaidade, nada de interesse universal que o leva à evolução. A maior vantagem para o espírito é de crescer moral
e intelectualmente. Tá? Seja onde for a casa, é um só, a casa de Deus. Tudo aqui, gente, segue uma linha de evolução. Nós passamos pelos 3 reinos, mineral, vegetal, e chegamos no animal. Quando nós vamos trazer isso aí, Gênesis, trazendo todas essas, acerca dessa evolução. E o espírito também, do mesmo jeito. Quando eu entro, vou passando de série para série, nós não estamos ali almejando chegar lá no ensino médio, no 3º, depois eu vou para a universidade, eu começo a trabalhar e quero galgar espaços melhores. Mas dentro de mim, eu ainda tenho egoísmo, orgulho, que faz parte de toda essa organização. E trago junto comigo desejos inferiores. Tá? Então, essa parte também, esses irmãos que estão do outro lado, estão na mesma faixa. E quem que é que libera toda essa condição fluídica? E por que que ele se aproxima de mim? Os mesmos desejos e tendência ele tem. Então, é nessa questão que o Livro dos Espíritos trabalha, quando Kardec interroga qual a melhor forma de evoluirmos, reencarnamos. Tá? Mas dessa questão, ele está falando de voltar à Terra. Não cabe a nós, mas Deus, que comanda todo o universo, o Espírito sente, vibra, e Jesus no comando, ele consegue tirar e perceber aonde pulsa o amor. Esse amor vem de Deus. E aí está em estado latente dentro de cada um de nós. E ele precisa o quê, gente? Ser trabalhado, lapidado. E como que consegue isso? Através de reencarnações sucessivas, de burilamento do espírito na Terra. E a coisa vai indo, tá? Afirmam algumas pessoas que a sua atual reencarnação é a última na Terra, que não desejam mais voltar. Gente, o Chico acho que dizia isso. A fila tá grande lá e tem um monte de gente querendo seu lugar. Ele vai para lá, sabe lá Deus a hora que ele vai ter a oportunidade. E essa encarnação para nós, agora, gente, ela é decisiva para o espírito, principalmente para nós espíritas. O conhecimento do evangelho está nos 4 cantos do planeta. Chegou o objetivo que o Cristo havia traçado e que essa peneira agora ela se tornaria com muita mais intensidade, com o aviso do evangelho, com o estudo e análise comportamental de cada um. Não é dos outros, do que está acontecendo. O que parte me cabe desse latifúndio? O que eu estou falando? Fazendo. Falando e fazendo. É nessa condição que a gente está vendo. Tá? Essa afirmativa traz o desejo de mostrar aos companheiros uma suposta elevação espiritual. Também traduz isso. Tá? Essa questão, não quero voltar mais aqui na Terra, né? Ele acha. Tá? Mas, na verdade, mesmo eu que sei que eu não sei é nada, sei que eu vou precisar de muitas. Porque se a gente for analisar, a gente já mudou bastante. Mas precisa mudar mais. Tá? Mudar mais. E aí, só Deus, que sabe das nossas necessidades, vigia os nossos sentimentos, desejos,
essa nuvem de testemunha que estão aí há séculos nos acompanhando e sabe que dependem da luz emitida por cada um de nós de conhecimento e prática para a elevação de cada um, tá? Muitos apontam mundos inferiores para ir querendo sempre ascender a planetas superiores, esquecendo que ninguém engana a verdade. Eu falo aqui, né? Mas eu vou enganar quem? Os espíritos estão aí nos ouvindo. Sabe de tudo, tá? Isso aqui que eu estou lendo, essa parte aqui do livro dos espíritos, essa questão, espíritos do outro lado, para quem estuda a doutrina e sabe da potencialidade do espírito fora da carne, vocês vão ver que eles conseguem fazer essas leituras e ver cada palavra dessa ligação que tem uma com a outra. E eu ainda que estou lendo várias vezes, eu não consigo. E aí nós sabemos que os espíritos que habitam corpos estão presos como um quebra-luz, porque Jesus rogou a Deus, ao Pai, que desse uma nova chance para que o espírito voltasse à carne e tivesse a oportunidade de tirar essas trevas de dentro dele, de apagar um pouco essa luz que não só atrapalhava ele, como também todos os outros nessa organização de existências anteriores. E muita gente não acompanha isso, tá? Olham para nós e falam, nossa, o Dalma é tão bonzinho, até que ponto eu sou bonzinho? Porque se eu vou estudar obsessão ocorre daqui para lá e de lá para cá. Aí que Jesus fez? Por que veio como médium? Ó, o único meio, tá, de tentar convencer e trabalhar esses espíritos é fazendo que o devedor ele venha, reencarna, e a partir do conhecimento da verdade, ele vai trazer essas verdades para quem? Para os espíritos, essas testemunhas que acompanham nós de várias existências, ele vai falar, mas espera aí, se ele agora está tendo essa oportunidade, agora eu estou entendendo. Mas se viesse, tá? Por que nós estamos estudando lá o profeta, vendo os profetas? Porque nós sabemos para que eu seja um profeta, eu preciso estar lendo isso daqui, que eu estou lendo, e indo para a prática. Aí vocês vão tirando as conclusões a nós espíritas. Lemos, falamos, mas quando vai para a prática, aí a coisa despenca. Então, os espíritos do outro lado, que nos acompanham, vê o nosso empenho em estudar essa parte, de refletir e trabalhar a cada dia para que eu seja hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, a partir do momento que eu entenda. Então, Kardec foi lá e veio com a pergunta: qual a característica do verdadeiro espírita? Pelo esforço que ele faz de dominar as más tendências. Nossa, mas como que Deus fez isso? Fez com que o espírito reencarne. Ele é condicionado a uma situação de provas ou expiação, aonde ele vai provar ou expiar, e essa aprovação, de acordo com a sua condição de entendimento, ela pode confortá-lo ou pode também fazê-lo cair. É nessa condição que ocorre a evolução. Mas e o outro que vem expiar? Seria na condição agora da expiação,
o espírito vem numa condição para que essa mancha escura, né, essas trevas que tem nas nossas mentes, ela precisa voltar à encarnação, e ali ele tem esse tempo condicionado por Deus, acompanhado por inteligências, e o espírito retorna para o mundo espiritual, esperando uma nova oportunidade. É nesse intuito que vai e vem. E os espíritos que, né, não aceitam, que não querem, ele quer permanecer na condição de espírito, ele vai lá e estaciona. Aí ele não avança. Tá? Então, são várias coisas. Nas outras perguntas vai estar falando mais algumas coisas para clarear mais sobre isso. Tá? Então, outras pessoas que aceitam a reencarnação diz que foram essas aquelas personalidades que destacaram no mundo pelos seus grandes feitos. Aí, gente, a gente não pode cair. Foi uma das questões que sempre eu falo quando a gente quer perguntar, e se o espírito dá um nome do irmão que foi na Terra, aí a coisa se complica. Tá? Pode também arrastar muitos, né? Mas o que se liga ali é a condição moral do espírito, não o que ele foi. Tá? Muitos querem saber aqui se ele foi Kardec, se ele foi um papa, se ele foi um rei, mas o que ele fez como esse rei, como um papa, aí eis a questão, e não cabe a nós. Isso traria um grande desconforto para nós, como também traz hoje, se eu for falar que eu conversei com o espírito tal, fulano de tal, e isso também traz também as pessoas, né, a se ligarem em nós, e aí é um atraso, tá? Nós não sabemos, e também não cabe a nós, né, a evolução espiritual de cada um, nós não sabemos, tá? Outras pessoas aceitam a reencarnação, quase nunca ouvimos alguém dizer que foi para um mendigo, um escravo, um ladrão, um assassino, um maníaco sexual, aceitam, nesse caso, a reencarnação mostrando vaidade e orgulho. Para quem estuda o Evangelho, numa encarnação eu posso ter sido rico, mas na outra, como eu fiz mau uso da riqueza, venho na pobreza. E assim vai indo. Todas as anomalias humanas estão condicionadas a fatores que o esquecimento do passado faz. Esquece aqui, mas os espíritos que estão aí, que são aquela nuvem de testemunha, nos acompanham há várias encarnações. E aí que entra o papel do espiritismo, das casas espíritas e do estudo sistemático da doutrina espírita, para que os espíritas compreendem e façam parte, junto com Jesus, para organizar o que foi desorganizado em outras encarnações, e com a proposta dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita, e dará entendimento para que nós nos organizemos, tá? E também organizem esses irmãos que estão do outro lado, que agora nós sabemos que eles estão vivos, mas num outro plano, e que eles são os reflexos do que nós somos nessas encarnações, tá? Então, torcem a verdade, aceitando a inverdade. Consideramos uma felicidade os espíritos herdarem a terra e nela permanecerem, como oportunidade sagrada de consolidar o bem dentro da alma. A melhor vantagem para a alma é a autoeducação, tá? Autoeducação em todos os sentidos.
não se deve interessar ao espírito de saber que foi antes ou que será depois. Não é de interesse. A honestidade é inatacável, e nessa existência a trama, a desonestidade coloca um descrédito da lei, fazendo alguns acreditarem que existe a regressão absurda, tá? Dos absurdos. Não existe regressão, tá? Cada espírito deve ser o que é e procurar melhorar todos os dias, mas enquanto criticar os outros, enquanto vir o mal somente nos seus irmãos em caminho, não passa de um simples ser que pensa, mas não entende os dons que recebeu de Deus para a própria felicidade. Não deves esquecer de orar e vigiar para não cair em outras tentações, disse o Senhor, vibrando em nossas vidas permanentemente. O homem é o que é perda de tempo mostrar ainda que não alcançou. E o cristão não pode dizer que não aprendeu, pois o Evangelho de Jesus está sendo disseminado em muitas dimensões para todos que desejam melhorar. Também o Espírito não pode encobrir o conhecimento que lhe chega pela força da doutrina dos Espíritos, exemplificado por alguns como sendo o Evangelho vivo, na vivência de todos que conheceram a verdade. Esqueçamos as grandes vidas, a não ser para copiá-las pela força do exemplo, não querendo ser o que ainda não podemos atingir. A humanidade é a condição poderosa na vida de quem deseja subir com honestidade espiritual. Lindo, né, gente? A coisa é fantástica. Essa doutrina, quando a gente estuda ela, a gente vê as maravilhas que tem e que a gente, muitas vezes, se não fazer as observações necessárias, a gente se perde. É aquilo que eu falo, cada palavra, cada frase, Kardec ligou todos os livros do Pentateuco, falando tudo. É o Evangelho vivo dentro dos 5 livros. Tá? Ainda falei isso ontem, ciência, filosofia e religião, vivo. Códigos morais, uma autorreflexão que teremos que fazer conosco mesmo, oportunidades únicas que nós não podemos deixar escapar nas nossas vidas. Nós não podemos. Jesus pulsa em todos os corações, independente da religião. O Evangelho de Jesus está sendo ouvido em todos os cantos do planeta. Eu estou aqui, nós estamos estudando, lendo, aprendendo. Quantos espíritos estão do outro lado, acompanhando as leituras, no verdadeiro processo desobsessivos, para que acordem acerca das realidades que estamos inseridos? Quantos em nós, sombras que tínhamos, hoje com a doutrina dos espíritos, nós sabemos que gradativamente, à luz do Evangelho de Jesus, nós estamos tirando cada uma delas. E como que se processa isso? Aproveitando as encarnações. É nisso que Jesus, o nosso mestre, espera de cada uma delas. Que cada uma dessas encarnações seja reflexão, seja uma condição para que o espírito, do mesmo jeito que na existência, em que cada raiar do sol dá uma nova oportunidade para nós fazermos um novo dia, a reencarnação é a nossa condição, é a prova que nós poderemos ter nova chance e escrevermos uma nova história. Tá? Uma nova história. Quantos espíritos do outro lado falam, será que eu vou ter chance? Eles olham a nós, médiuns, espíritas encarnados, e vê que nós também tivemos a oportunidade. Jesus interviu junto a Deus e falou lá na cruz, perdoe, Pai, que eles não sabem o que faz. E olha que o Dalmo outra vez, olha que nós outra vez, né, para trabalharmos com Cristo e ascendermos a planos
maiores através das encarnações. Que Jesus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.